Sabe aquelas histórias que ficam com a gente não consegue parar de pensar dias depois? Elas quase sempre têm um segredo, uma camada que não é dita, mas que a gente sente, lá no fundo. Hoje, a gente vai desvendar exatamente essa arte, o subtexto. Bom, vamos começar com essa pergunta que parece até um enigma, né? Mas ela é a chave para a gente entender por que algumas cenas mexem tanto com a gente, mesmo quando na superfície parece que não está acontecendo quase nada. Pensa nessa cena por um instante. O único som é o dos talheres batendo no prato, nenhuma palavra. Mas a gente consegue sentir o peso no ar, não consegue? Pode ser raiva, um segredo, uma tristeza. A história de verdade está acontecendo toda ali, naquele silêncio. E a resposta para esse mistério, a força por trás desse jantar silencioso, ela tem um nome: subtexto. É como se fosse a alma da história, sabe? Aquilo que pulsa por baixo da pele do roteiro. Então, colocando em palavras, é isso aí. O subtexto é essa camada invisível de significado. Pensa num rio que parece calmo por cima, mas por baixo tem uma correnteza forte. O subtexto é essa correnteza. Ele não está nas palavras, está nas entrelinhas, nos gestos, nas pausas. Tá, mas como é que se cria essa camada? O subtexto, ele nasce de um conflito, de um verdadeiro jogo entre o que a gente mostra para o mundo e o que a gente realmente está sentindo por dentro. Essa imagem do iceberg é perfeita para ilustrar isso. O texto é só a pontinha que a gente vê. É o que o personagem fala, o que ele faz. Mas a história de verdade, aquela massa gigante de gelo que está debaixo d'água, esse é o subtexto. As intenções, os medos, os desejos. É nesse espaço entre uma coisa e outra que a mágica acontece. E essa é a grande sacada. O subtexto transforma a gente. A gente deixa de ser só um espectador passivo e vira um participante ativo na história. A gente tem que decifrar as pistas, ler os olhares, sentir a tensão no ar. A gente vira basicamente um detetive das emoções dos personagens. Certo. Mas e na prática? Como é que um roteirista constrói isso? Existem técnicas, ferramentas mesmo, que dá para usar para injetar essa profundidade numa cena. Vamos dar uma olhada em 4 delas. A primeira ferramenta é fascinante. Quando um personagem não consegue ou não pode dizer o que sente, ele projeta essa emoção num objeto. Aquele objeto vira um canal para tudo aquilo que não pode ser dito em voz alta. Olha só esse exemplo. A personagem não precisa dizer uma palavra sobre a dor dela. O simples ato de limpar aquele anelo de forma compulsiva conta a história toda. A negação, a dificuldade de seguir em frente, a tentativa de polir uma coisa que, na verdade, já quebrou. A segunda ferramenta é a contradição pura e simples. É quando as palavras de um personagem dizem uma coisa, mas o corpo e as ações dele estão gritando o contrário. E essa diferença, essa dissonância, é muito poderosa, porque revela a verdade que ele está tentando esconder a todo custo. Esse exemplo é clássico, super atual. A boca fala, superei, mas os dedos e o olhar ansioso ali no celular revelam a negação, a obsessão. A ação desmente a fala. É aí que mora o subtexto. Às vezes, a coisa mais forte que um personagem pode fazer é não dizer nada. Uma pausa no momento certo depois de uma pergunta difícil pode ter mais significado do que qualquer resposta. Aquilo que não é dito fica ecoando na cabeça da gente. Essa aqui a gente vê muito na vida real. E na ficção é uma arma poderosa. É quando os personagens discutem por uma coisinha pequena, trivial, só para não ter que encarar o problema de verdade, que é grande demais, doloroso demais. A briga nunca é sobre os discos de vinil. A coleção vira só um campo de batalha simbólico onde toda a dor, a raiva e a tristeza do divórcio são despejadas. A paixão com que eles brigam pelos discos mostra o tamanho da dor da separação. E olha, essas ferramentas não são invenção de agora não. Grandes mestres da dramaturgia usam isso há décadas. Vamos ver o que alguns dos maiores especialistas em roteiro têm a dizer sobre o assunto. Percebe como todos eles, usando palavras diferentes, estão falando da mesma coisa? Para o Maki, nada é o que parece. Para Seger, o subtexto é a máscara social que a gente usa. E para o Truby, ele revela a fraqueza que a gente tenta esconder. A conclusão é a mesma. O subtexto nasce da necessidade humana de ocultar a verdade. Essa frase do Robert McKee é talvez o melhor resumo de tudo. É um mantra para quem quer contar uma boa história. Se a cena parece ser só sobre o que está sendo dito ali, alguma coisa está faltando. O subtexto pode transformar uma cena super fofa num presságio de morte. Pensa no Vito Corleone brincando com o neto. Na superfície é um momento doce, mas por baixo, a laranja na boca é um símbolo de morte que aparece o filme inteiro. A brincadeira de monstro reflete a própria natureza dele. A morte dele, logo depois, mostra como o poder e a vida são frágeis. Em Breaking Bad, muito antes da confissão, o subtexto já conta tudo pra gente.
A Skyler não precisa acusar o Walter. O jeito como ela se afasta dele na cama, o silêncio pesado entre os dois, tudo isso comunica a suspeita e o medo dela. O corpo dela já sabe a verdade. E essa cena é uma aula de tensão. A conversa toda educada, quase amigável, eles estão falando da sobremesa. Mas o subtexto é pura ameaça. Cada gesto do Hans Landa, cada garfada, é um teste psicológico, uma demonstração de poder que deixa bem claro que a vida da Shosanna está nas mãos dele. Ok, depois de ver toda a teoria e os exemplos dos mestres, como é que a gente pode aplicar isso? Vamos para algumas dicas bem práticas para quem quer começar a usar o subtexto nas próprias histórias. Para aplicar isso, um caminho é começar pelo óbvio. Escreve a cena do jeito mais direto possível, depois reescreve. Troca aquela declaração direta por uma ação, por um gesto. Se pergunta sempre qual é a motivação secreta do meu personagem. E o mais importante, confia na inteligência de quem está assistindo. Não precisa explicar tudo. O subtexto morre na hora em que é explicado. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Seja escrevendo uma história nova ou assistindo a um filme, comece a procurar por essa camada, porque é ali, no que não é dito, que muitas vezes a gente encontra a verdade mais profunda e a arte mais duradoura. Qual é a alma que se esconde por baixo das palavras?